A sua decisão de querer me proteger e o dever como portador do One for All. Eu jurei que protegeria você, mas eu sei melhor que ninguém como é carregar este fardo. Dizem que ele surge do nada e usa várias individualidades. Isso parece um pouco All for One, não é? Será que ele é um gnomo? Mas pelo visto, ele até que ajuda os outros. Ouvi dizer que ele está sempre cheio de feridas, sangue e lama, e nem sequer se parece com um herói. A essência de um herói é construída por tudo aquilo que ele aprendeu a amar, proteger e lutar durante toda a sua vida. Porém, quando tudo que ele preza é colocado a perder, uma linha tênue entre a raiva, vingança e o ódio dos seus inimigos começa a ser traçada. E nesse momento, ele fica em uma encruzilhada entre seu heroísmo e um lado negro que ele possa estar prestes a abraçar para destruir tudo aquilo que lhe causou tanta dor. Deku Dark, ou Izuku Midoriya das Trevas, como muitos fãs gostam de chamar, foi uma recente fase do mangá de Boku no Hero que marcou muito sua fandom e deixou grande parte dela com saudades. Talvez pelos poderes do Deku ou os inimigos que o enfrentou, mas principalmente pela sua atitude muito diferente demonstrada ao longo desse curto período de tempo que conquistou tantas pessoas. Nesse vídeo, vamos relembrar a saga Deku Dark, seus poderes descobertos, inimigos enfrentados e segredos escondidos de seu traje destruído. Então se você quer saber tudo sobre esse incrível personagem, se liga que eu te conto tudo isso agora. Enquanto Izuku estava em coma no hospital, amparado por All Might que estava ao seu lado, ele começou uma jornada solitária de autoconhecimento e poder dentro de si. Deku simplesmente conversou com todos os 7 portadores do One for All anteriores a ele e All Might, e passou a entender o peso do seu poder e porquê dele ser o único que pode carregar esse fardo. Após entender que ele será o último, o 9º portador do One for All, Izuku Midoriya toma uma decisão. Ele ainda tem esperança de salvar Tenko Shimura, o Shigaraki que conhecemos. Porém, essa criança está presa e consumida pelas trevas insaciáveis de All for One. Um vilão que pouco a pouco, durante essa saga que eu vou contar pra vocês, mostra como é ardiloso, metódico e poderoso dentro do seu território desconhecido. Com essa decisão tomada e reconhecendo que sua presença trará perigo aos seus amigos, Deku abandona Yue e deixa uma carta específica agradecendo cada um de seus amigos. Então, juntamente com All Might e o top 3 de heróis profissionais, Midoriya vai à caça do Imperador das Trevas. Quando Deku toma essa decisão aqui, ele ainda era um herói íntegro e convicto do que acreditava e por que queria lutar tão individualmente dessa forma. Na cabeça dele, se ele carregasse esse peso sozinho, ninguém mais teria que sofrer. Porém, para isso, o nível de exigência dele consigo mesmo aumentou demais. Seu nível de poder aumentou drasticamente, mas seu desgaste físico e emocional também. Depois de pegar a capa de Gran Torino e finalmente abaixar a touca do seu traje, Deku estava abraçando o legado dos seus mestres em suas ações e estava pronto para encarar o que tivesse na sua frente. Seu primeiro grande inimigo foi alguém que protagonizou uma das lutas mais icônicas do anime, o Muscular. Quando Deku chega na batalha, ele já demonstra uma seriedade absurda e fica claro aqui qual é o seu objetivo. Ele deseja principalmente enfrentar os peixes menores, vilões de menor relevância que fugiram de Tártaros e outras prisões, para através deles encontrar o All for One. Mas além disso, uma qualidade que o Deku tem desde o primeiro capítulo vem à tona como diferencial do herói. Ele quer se colocar no lugar de todos contra quem ele luta para saber o que levou cada um à vida do crime e tentar reverter isso de alguma forma com o poder que ele alcançou. Infelizmente, contra Muscular não tem conversa. O vilão é um dos que se libertaram somente para voltar a causar e não responde ao All for One, e também não liga para essa ajuda que o Midoriya tenta dar.
Aqui o bicho pega, o Deku começa a mostrar todas as suas individualidades. Enquanto ele conversava com os portadores no vestígio do One for All, ele aprendeu e despertou cada uma de suas quirks, e agora, quando bem entender, ele pode entrar em contato com seus antecessores no meio das batalhas para pegar dicas e aprender a dominar seus novos poderes. Como diria Bakugo, o Deku nunca deixou de ser um nerd metódico, nem nessa fase mais séria. Então, para cada individualidade, ele sabia perfeitamente como imaginar na sua cabeça uma situação de domínio e manifestação delas. Ele derruba o muscular facilmente usando uma estratégia em que se imaginou com uma mochila voadora, uma corda e um sinalizador de fumaça, representando respectivamente suas quirks de flutuar, chicote negro e cortina de fumaça. Nenhuma das quirks são de poderes absurdos, mas com a genialidade de batalha do Deku, ele consegue unir todas para montar grandes estratégias e vencer o muscular usando seus 45% do One for All tranquilamente. A primeira vitória dessa nova fase mostra a importância de sua quarta individualidade, o sensor de perigo. Através dela, Izuku pressente o perigo e o caos e pode rapidamente se mover de uma batalha para outra onde estão os vilões e assim coleta informações através das lutas. Outro ponto importante é que Midoriya sempre age com sua máscara, guardando sua identidade para que ninguém o reconheça e sofra como um possível refém nas mãos de All for One. Em todas as suas atuações, Deku sempre aparece e some do campo de batalha usando sua cortina de fumaça como outro grande artifício para preservar quem ele é, lembrando muito uma atitude vigilante, como Batman, mas com seu Black Whip muito parecido com o Homem-Aranha. Além de suas inspirações, Deku também ganha de All Might dois dispositivos chamados de Mid Gauntlets, algo como Full Gauntlet do primeiro filme da obra, também vindo da América. Com essa ferramenta, os impactos causados por golpes do One for All são reduzidos em seu corpo e permite que o Deku trabalhe sem parar. Suas únicas pausas até o momento são com marmitas que o All Might traz para ele de tempos em tempos, para que possa manter a sua energia. Mas nesse ponto, o símbolo da paz já começa a perceber que está muito difícil acompanhar o ritmo surreal desse herói que o Deku procura se tornar. Conforme a noite chega, Deku também salva pessoas comuns de serem hostilizadas. Os tempos estão tão incertos que muitos são confundidos com gnomos ou vilões simplesmente por sua aparência, e é papel de um herói sempre receber cada uma dessas pessoas com um sorriso confortante para que a chama da esperança permaneça acesa. Comendo sua marmita, Deku reflete sobre a situação caótica do Japão e se propõe a alcançar o 100% de seu poder o mais rápido possível. Caso contrário, ele nunca conseguirá parar a destruição de Tomura e seu mestre. Por isso, em uma cena inédita, cada um dos 8 portadores anteriores aparecem para dar seu apoio, rodeando Izuku como seus mestres, aqueles que passarão seus ensinamentos de cada individualidade e o ajudarão a se tornar o maior herói que possa existir. Antes disso, Deku se depara com uma situação inesperada. Enquanto ele tentava entrar em contato com All Might, seu celular é baleado, e dessa vez sim, por alguém enviada por All for One. Seu nome é Lady Nagan. Essa mulher possui uma individualidade extraordinária chamada rifle, que permite que ela estenda um rifle de seu cotovelo direito. Ela pode estender uma gavinha de seu rifle que ela pode enrolar para formar uma mira, e também pode criar vários tipos de balas, como balas de ponta oca e curvas a partir do seu cabelo, torcendo e moldando suas mechas bicolores como massa epóxi e endurecendo-o para ficar tão forte quanto qualquer munição. O alcance do seu rifle é de 3 km e existem balas que podem perseguir seus adversários. Como um presentinho, o All for One também deu a ela outra individualidade chamada Airwalk, que permite que Nagan levite sobre o ar, facilitando seus tiros e principalmente a perseguição do Deku. É realmente uma oponente sem igual que só um herói como Midoriya e sua genialidade em batalha poderiam derrotar. Mas a cereja do bolo é que Nagan saiu de Tartarus levando com ela Kai Shizaki, que queria se reencontrar com seu pai. Como Overhaul estava sem os seus braços, ele foi considerado como inútil e só foi levado à batalha para servir de isca para Deku em certos momentos. Sem tempo para pensar, Deku já começa a ser baleado e perfurado pelos tiros da Lady, mas rapidamente se lembra de que Hawks teria avisado sobre ela.
Nagan também foi uma agente do Comitê de Segurança Pública japonesa, assim como Hawks, mas após perceber tamanha corrupção dentro do órgão governamental, ela assassinou alguns dos principais elementos envolvidos e foi presa em Tartarus, só denotando ainda mais o seu perigo e suas habilidades. A luta é intensa e Deku não consegue se aproximar dela de forma alguma. Na verdade, se não fosse pelo seu sensor de perigo, ele já estaria morto em segundos por não desviar de suas balas. A única estratégia que Izuku vê como possível é cobrir a cidade com a sua fumaça e ganhar alguns segundos para que ele finalmente libere a quirk do terceiro portador. Ela se chama Fadin e exige que o Deku repita várias vezes o mesmo movimento para acumular energia cinética e realizar um golpe muitas vezes mais poderoso, como um estoque temporário de energia. Mas mesmo sendo avisado pelos portadores e com pouco tempo de treino, com a energia acumulada em suas pernas, Deku se lança para a direção de Nagan e consegue prender o seu braço, mas a vilã mira diretamente para o prédio onde está Kaishizaki. Suas balas chegariam em Overhaul em menos de um segundo, mas com o auxílio do Fadin, Deku soma sua energia cinética aos seus 45% do One for All e chega ao pseudo 100% do One for All. Isso mesmo, usando seu chicote negro nos prédios, Deku alcança e salva Kaishizaki, e logo depois se atira com um chute impressionante em Lady Nagan, comprometendo todo o seu braço atirador com um Manchester Smash. Essa foi uma luta muito importante não só no sentido emocional, mas também para a construção do personagem do Deku. Ele percebe durante esse confronto que a sociedade é muito mais do que os heróis ou vilões. Na verdade, a maior parte das pessoas está em um meio termo por suas ações, agindo conforme suas ambições e índoles dizem, e não conforme a sociedade de heróis quer que seja o ideal, mascarado por uma sujeira do governo por baixo dos panos. Por esse motivo, Deku salva Nagan e pede para ela lutar ao seu lado contra All for One, resgatando nela o sentimento de criança de querer ser uma heroína novamente, e seu sorriso guardado tanto tempo em um corpo usado para o mal. Mas isso se torna impossível. All for One pressente os sentimentos de Nagan e explode o seu corpo, deixando ela num estado incapaz de passar qualquer informação para os heróis, mas passando uma mensagem bem clara ao Deku. All for One sabe de tudo e é sempre capaz do pior. Deku estava numa jornada de resgate de pessoas boas que cederam ao lado das trevas, mas essa ação do All for One transtornou o garoto e preencheu seu corpo de ódio e revolta. Deixando Nagan aos cuidados de médicos e sem paciência para Overhaul, Deku parte para onde seria a mansão que o All for One deveria estar, segundo informações da mulher derrotada. O nível de Deku já está tão elevado que ele toma a frente não só do top 3 que o acompanhava, como também de vários outros heróis que se juntaram à caça de All for One. Chegando nessa casa não havia sinal de ninguém, todos os vilões haviam sumido, mas havia algo ligado, uma televisão. Nela, All for One aparece rindo da cara dos heróis por ter tudo sempre na palma da sua mão, e diz agora diretamente a Deku que não se interessa mais por All Might. O símbolo da paz se tornou alguém inútil, uma casca vazia. O foco do All for One agora é Izuku Midoriya. Você é o próximo. Deku fica com sentimentos que nunca vimos antes, tomado pelo ódio de All for One que transformou tudo em desespero, lágrimas e dor. Agora, ao perseguir cada vilão que aparece em sua frente, ele os derrota em questão de segundos e sem nenhuma piedade, passando friamente por cada pessoa que possa ter uma ligação com o seu objetivo final e imparável de uma forma destrutiva para si mesmo. A cena mais chocante é quando All Might oferece novamente uma marmita a Deku, que não havia parado de combater vilões há dias, mas ele não somente recusa a comida, como diz a All Might que ele o superou. Agora alcançando 100% do One for All, nenhum dano grave é imposto ao seu corpo. Dessa forma, ele pode combater sem parar em busca da vingança que deseja. Então Midoriya vira as costas para All Might e diz que agora não precisa mais do herói, mentor e até pai que o acompanhou durante toda a sua jornada. Sua roupa ficou cada vez mais gasta e rasgada. Seu olhar parecia de um ser das trevas e seu caminhar incessante usando seus chicotes negros o faziam parecer uma besta em busca de presas. Dizem que ele surge do nada e usa várias individualidades.
Isso parece um pouco All for One, não é? Será que ele é um gnomo? Mas pelo visto, ele ajuda os outros. Ouvi dizer que ele está sempre cheio de feridas, sangue e lama, e nem sequer se parece com um herói. Aqui nascia Deku Dark, o herói que abandonou tudo e abraçou seu pior lado em nome dos sorrisos daqueles que ele mais amou em sua vida. Deku se perdeu em sua ambição. Um herói que sempre se propôs a salvar todos com um sorriso, agora acumula rumores sobre a presença ruim que carrega consigo. Acumula também uma exaustão impensável, usando 24 horas por dia seu sensor de perigo para ir de lugar em lugar lutar contra vilões. Usa seu One for All na máxima potência, e tudo isso só é possível porque ele caminha usando também seus chicotes como membros do seu corpo, atingindo o poço máximo que sua vigilância o fez chegar. Só tinha um jeito de tirar Izuku dessa situação: com seus amigos. Enquanto seguia para encontrar mais um vilão de Tártaros, Deku se dá conta que todos seus companheiros da Turma 1A conseguiram localizá-lo usando o rastreador de Endeavor. E agora, frente a frente com o herói caído, eles se propõem a enfrentá-lo a qualquer custo para trazê-lo de volta para Yuei, liderados por Ida, Bakugo e Uraraka. Um ponto bem significativo para essa luta é que eles estão bem na praça onde foi construída a estátua de All Might, que agora representa a ausência de um símbolo, e Deku forçadamente tenta substituir seu mestre. O Deku agradece a preocupação e presença de cada um dos seus 19 amigos, mas ressalta que precisa continuar em frente para recuperar o sorriso de cada um deles. Então, ele entra em posição de batalha e espalha uma densa fumaça por todo o campo. Quanto mais ele tenta fugir de seus amigos, mais eles provam o quão errado Midori estava tomando esse tipo de postura individualista. Um a um, eles enfrentam Izuku e dizem pra ele como o herói inspirou cada um deles a seguir em frente e encontrar coisas boas dentro de todos. Deku revela ter se afastado por medo que ele tinha de All for One roubar todos eles de sua convivência. Mesmo todo destruído física e mentalmente, Deku alcançou um poder tão grandioso que o fez superar as explosões de Bakugo, a parede de gelo de Todoroki e até mesmo o Ragnarok de Tokoyami. Mas simbolicamente, enquanto fugia, ele começa a se entregar emocionalmente e deixa sua máscara cair, como se as trevas estivessem deixando seu corpo conforme seus amigos tocavam em seu coração. Quando Deku ativa novamente seu pseudo 100% e parece imparável, o impossível acontece. Da mesma forma que Deku encabeçou o salvamento de Bakugo, o Biribinha se une com Todoroki, Mina e Momo para fazerem um impacto gigantesco capaz de catapultar aquele que carrega a palavra de todos e sempre deve estar à frente da turma, seu representante Tenya Ida, que consegue aguentar toda a pressão, velocidade e adversidades que separam Izuku da sua turma e finalmente agarra sua mão para nunca mais soltar. Afinal, se meter onde não foi chamado é o que define um herói, não é? Se tem alguém que pode auxiliar Izuku Midoriya nesse momento, seriam pessoas determinadas, que acompanham seu ritmo, companheiros dispostos a continuar correndo ao seu lado. Com Deku de joelhos, totalmente de alma entregue e mal conseguindo se mover, Bakugo começa a maior confissão da sua vida. Desde muito tempo, ele sentia que precisava falar tudo para Midoriya, mas nunca conseguiu. Seguindo o que seu amigo e rival falou, ele deveria parar de tentar vencer sozinho. Desde pequeno, Bakugo sempre menosprezou Deku por não ter individualidade. Afinal, por isso era para ele ser inferior, e daí que veio o seu apelido. Mas desde crianças, eles sempre estavam um passo à frente de Bakugo, e Katsuki não suportava isso, ele não queria aceitar esse fato. Então depois que ganhou o One for All, pouco a pouco todas as barreiras foram sendo superadas e ele foi se mostrando um herói incrível, capaz de carregar e inspirar todos ao seu redor. E anos depois, mesmo sabendo que nada vai mudar todo o desprezo que ele fez Deku passar, Katsuki finalmente o chama por seu nome de Izuku e pede desculpas por tudo. Acima disso,
Bakugo se coloca à total disposição para garantir que Deku aceite a ajuda dele e de todos os outros amigos, para assim vencerem juntos e aquele garoto sem individualidade finalmente superar o All Might e se tornar o número 1. Tomado pela emoção, Deku desmaia nos braços de Bakugo e é levado de volta para Yue, uma fortaleza tomada por civis descontrolados. Mas em uma situação como essa, quando um herói está sofrendo, quem é que o protege? Uraraka aperta a mão de Deku e dá forças para ele continuar e passar por essa multidão de abrigados na Yue. De certa forma, toda a revolta deles poderia ser considerada legítima, já que ele é o alvo do Shigaraki e All For One, e seria mantido na fortaleza que garante a proteção do maior número possível de civis, mas a insegurança se espalhou até explodir em inúmeros gritos de desespero. E nesse momento, algo mais forte que a própria fortaleza deveria surgir, uma pessoa capaz de proteger o herói mais poderoso de todos. Ochako pega o megafone da mão de Miki e usa sua individualidade para saltar sobre todos os civis, até ficar em cima do prédio principal da Yue. Ela ressalta que o poder de Deku é algo bem especial e que foi feito para derrotar os maiores vilões, mas que sozinho ele ficou em estado miserável e desgastado. Porém, essa é a aparência daquele que mais quer reverter a situação, daquele que tentou lutar sozinho contra tudo e contra todos, mesmo sabendo do perigo que corria, e agora ainda deve enfrentar a hostilidade dos civis. Só por ter um poder especial não faz dele alguém especial. Para testemunharmos o nascimento do maior herói que vai superar até mesmo All Might, é necessário que não só os heróis se unam para derrotar um mal maior, mas que todos aqueles que estão com medo agora formem a maior união de todas e deixem Midoriya descansar na Yue. Afinal, essa não é mais a história de como ele se tornou o maior herói de todos, e sim a história de como todos eles se tornaram os maiores heróis do mundo. A chama do One For All passou simbolicamente por todos aqueles que Izuku ajudou em sua jornada e que agora puderam contribuir para salvá-lo de quem ele mais precisava, dele mesmo. O fôlego forçado por Uraraka em seu discurso, as desculpas tão esperadas do Bakugo, o aperto de mão salvador do Ida e também todo o afeto de todos que reconheceram Midoriya como um grande herói. Tudo isso foi muito recompensador e pode provar ainda mais. Talvez um Dark Deku nunca tenha existido. Um garoto com o peso do mundo em suas costas não é capaz de carregá-lo sozinho, mas se deixá-lo ser ajudado, seus méritos e glórias podem ser ainda maiores. Todos nós passamos por momentos sombrios e difíceis quando estamos exigindo muito de nós mesmos, e principalmente quando fechamos nossos olhos para olhar somente para nossas obsessões. Mas o que pode nos tornar verdadeiros heróis talvez sejam ações simples, toques no dia a dia e principalmente o reconhecimento em ser grato e aberto a todos aqueles que ajudamos e nos ajudaram em nossas jornadas. Para servirmos de inspiração, devemos deixar aqueles que se inspiram em nós caminharem lado a lado conosco. Essa foi mais uma grande história de um personagem de mangá. Se você gostou, eu peço que já deixe aquele like e comentário bem bacanas que me ajudam demais no meu trabalho. E se não for inscrito, convido a você se juntar a essa galera maravilhosa que já me segue há muito tempo. Assim como o Deku, ainda existem muitas histórias prontas para serem contadas. Pode se preparar que quando você menos esperar, eu vou voltar com mais uma delas. Mas por enquanto, Talera na voz, é nóis. Um beijo a todos os lindões e lindonas que assistiram esse ano inteiro aos meus vídeos e Plus Ultra. Não desistam de vocês mesmos, gente. Feliz Natal, meu povo.